Bom dia, turma boa, tudo bem? Mais uma vez. Hoje a aula é destinada aos alunos da segunda série, ensino médio, Margarida de Freitas, Porto Alegre. Hoje nós vamos falar do capítulo 2, vamos falar sobre vírus, que é a página 125, não, perdão, 25 do livro de vocês. Estou bem adiantado, hein, gente, nos assuntos. Vamos lá, vamos entender o seguinte, questão do vírus. Como vocês sabem, o vírus pode ser de dois aspectos, RNA ou RNA, né? Ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. O que mais se estuda hoje nos livros são os bacteriófagos, são vírus de bactérias, que são os fagos. Mas também nós temos vírus que infectam protistas, fungos, plantas e animais, certo? Vamos entender o seguinte, que os vírus são visíveis apenas ao microscópio eletrônico, certo, gente? Vamos entender também que você tem um vírus que é grande, né? Comparado assim à bactéria, você tem o vírus da família Filoviridae, que é um vírus delgado e alongado. Ele é maior que bactérias. É um filovírus, vou citar um exemplo dele, o ebolavírus. O ebolavírus que causa febre hemorrágica, que de grande ocorrência na África, que matou várias pessoas ao longo aí de 2000, não lembro direitinho a data, 2015, por aí, eu não lembro mais direitinho a data, mas devastou muita gente, né? Ceifou a vida de várias pessoas. Vamos entender também que o vírus da varíola, ele é um dos diâmetros menor do que as menores bactérias, então é um vírus pequeno. Vamos entender agora também a estrutura do vírus. O vírus nada mais é que ele tem uma estrutura simples de você entender. O vírus ele tem uma cápsula proteica, que é o capsídeo, que envolve o material genético, cápsula proteica, certo? Então você tem capsídeo mais material genético, você tem um núcleo capsídeo do vírus, certo? Então essa cápsulazinha cobrindo o material genético no capsídeo. Temos vírus envelopados ou não envelopados. Isso vai depender de cada vírus, que já já nós vamos se deter e vamos entender. Quero que vocês entendam também que esses vírus envelopados, ele tem dupla origem, né? A camada deles, que é lipídica, que é fosfolipídios associada à membrana plasmática do hospedeiro, essa dupla origem, mais uma proteica, que dá a proteína viral. Então, o vírus envelopado ele vai ter essas duas características, vai ser formado por uma camada de fosfolipídio da célula hospedeira e pela camada de proteica, que é propriamente produzida pelo vírus. Então vamos citar como exemplo de vírus envelopado HIV, certo? O que causa a AIDS, para vocês entenderem, bom? Mas antes de mais nada vamos entender a descoberta do vírus, dos vírus de uma forma geral. Pronto. O primeiro vírus estudado foi em 1886 pelo químico alemão Adolf, certo? Que foi o mosaico do tabaco. O vírus que causa ferrugem nas plantações de tabaco aí no meio do mundo, certo? E apenas em 1935, graças ao químico Stanley, que ele isolou esse vírus pela primeira vez para estudá-lo de uma forma mais científica, certo? Vamos lá para o tópico 2, né? Que fala de vírus de bactéria, os bacteriófagos, que são mais estudados, são os fagos T4, né? São um vírus que infecta a bactéria Escherichia coli, certo? Esse fago T4, ele possui cápsula proteica, né? Região com cabeça e cauda. Vamos entender que o seguinte, que a replicação dos bacteriófagos ela obedece dois ciclos. Ciclo lítico, ciclo lisogênico, certo? Antes de mais nada, antes de acontecer, nós falar dos ciclos, vamos entender que primeiramente o fago ele tem que aderir à superfície bacteriana para injetar seu material genético através da cauda que ele tem. Uma vez injetando material genético, ele deixa essa cápsula por fora e injeta
seu material genético na bactéria, certo? Então, vamos entender o seguinte, os ciclos, falar um pouquinho dos ciclos. Você tem um ciclo lisogênico, DNA viral, incorporando ao DNA bacteriano, não interferindo no metabolismo da bactéria, mas ele vai reproduzir normalmente o DNA geral, certo? Uma vez multiplicado, esse DNA incorporado à bactéria chama-se de prófago. Isso é o ciclo lisogênico, em que ele não inutiliza a bactéria. Agora, o lítico é diferente. Você tem um DNA viral comandando o metabolismo da bactéria totalmente. Faz com que a bactéria forme várias cópias. De quem? Do vírus. Através de transcrições, através do RNA mensageiro viral, que comanda a síntese de proteínas, formando assim vários vírus. Forma tanto vírus que ele acaba gerando uma lise dessa célula, liberando mais vírus vamos supor, na natureza, vamos dizer de uma forma mais simples para vocês entenderem. Você tem também vírus de plantas, né? Que às vezes pode ser de RNA sem envelope, mas tem alguns que têm RNA envelopados. O DNA sem envelope são os que parasitam as plantas. Os efeitos nas plantas são manchas, folhas, flores e frutos. Transmissão que ocorre desses vírus em planta que é sem envelope, vetor, inseto, pode ser um fungo, um verme nematóide, pode ser polo já infectado de outra, com uma virose, com vírus, né? Não virose, vírus, sementes, através de difusão mecânica, em que você pega uma semente já contaminada com vírus e transporta para outro local, outra localidade, a planta já vai nascer doente. Vamos falar aqui também vírus de animais, que pode ser de DNA ou RNA, envelopados ou não, em que esses vírus entram nas nossas células por endocitose. Os vírus envelopados, vamos falar aqui um pouco. Ele funde seu envelope, a membrana plasmática da célula hospedeira, porque na célula hospedeira tem receptores específicos para cada vírus. O vírus ele tipo era orientado para a sua célula, certo? Vamos lá. Para citar vírus envelopados, podemos citar o vírus sarampo e gripe, são envelopados. Não envelopados, podemos falar das infecções do trato respiratório com adenoviroses, em que capsídeos e envoltórios rompem e o ácido nucleico é liberado dentro da célula, que passa a comandar o metabolismo celular, certo? Belezinha, gente? Vamos lá. O vírus de DNA. O vírus de DNA é bem interessante entender ele, que ele é assim. Ele passa pelo mecanismo de transcrição e tradução. Nós podemos citar o vírus do adenovírus, varíola, herpes e hepatite. Como é esse mecanismo de transcrição? Você quer dizer o seguinte, ó, que o DNA ele se transforma em RNA. Uma vez transformado em RNA, ele é traduzido, formando assim proteínas, síntese proteica. Quem faz é o RNA, certo? O vírus de RNA tem duas situações. A primeira situação é você tem um RNA, o RNA transcrito em RNA, normalmente. Você tem uma síntese proteica, né? De proteínas. Vírus gripe, vírus da raiva, cefalite, poliomielite, certo? Na segunda situação você tem o seguinte, ó, o RNA é transcrito em DNA, uma forma chamada de transcriptase reversa, em que o RNA transformou em DNA. Na transcrição normal, você tem o DNA transformando-se em RNA, nesse caso é diferente. Aí você tem o seguinte, às vezes essa transcriptase em muitos vírus, ela é inativa, ela só fica ativa quando está dentro do hospedeiro. Então,
DNA recém-formado da adição reversa se incorpora da célula hospedeira e é transferido em RNA novamente para fazer síntese de proteínas. No caso dos retrovírus, no caso da AIDS, que acontece isso. Aí vai lá, RNA, transcrito DNA, vamos lá, transcrito novamente RNA para a formação de proteínas. Vamos lá, vamos puxar um pouquinho os históricos, contexto histórico. Em 1980, o primeiro retrovírus foi descoberto, HTLV-1, que infecta os linfócitos T, que causa leucemia. Em 1982, descobriu-se retrovírus HTLV-2, outra leucemia. Em 1981, foi diagnosticada a AIDS. Em 83, descobriu-se que a AIDS era um retrovírus, de nome HIV. Certo, gente? Vamos nós. Bora lá. O HIV, os envelopados, para nós entender. Então, ele é responsável por formar um conjunto de infecções, ele ocasiona baixa da imunidade, ele faz com que seus linfócitos T auxiliar, que é a predileção desse ligar, sempre vai ser as células T do nosso corpo. O linfócito T, ele tem a tendência de diminuir esses linfócitos, certo? Então, vamos entender o seguinte, que o HIV ele não vai manifestar sintomas imediatamente, certo? Tem pessoas que ficam sem sintoma até cerca de 10 anos, aí varia de pessoa para pessoa, certo, gente? Quero deixar claro isso aqui. O HIV ele manifesta o sintoma dele, fadiga, quando ele está manifestando febre, inchaço nos glândulos, linfócitos. Aí, quando você está com a imunidade muito baixa, aí vem as doenças oportunistas. Você pode pegar herpes, câncer albicans, tuberculose, pode haver câncer dos glândulos linfáticos, pneumonia, encefalite, meningite, infecção no fígado, medula óssea, certo? O vírus da AIDS ele é formado assim, tem duas moléculas de RNA bem interessante, que é protegida por vários capsídeos, por várias cápsulas proteicas, e tem um núcleo capsídeo envelopado, certo? Então é muito protegido. O interior do vírus, ele tem moléculas inativas, como eu falei para vocês, que é a transcriptase reversa, que é a integrase, que é o DNA viral incorporando ao DNA humano, por isso eu falei integrase, e protease, que ele produz proteínas. No primeiro estágio da infecção viral, o vírus vai se ligar à proteína específica da membrana plasmática do ser humano. Ele se liga principalmente CD4, porque essa proteína é específica da membrana, que é o linfócito T auxiliar. Aí a principal característica da infecção é a redução desse CD4, certo? Alguns livros falam em CD4+, mas o livro aqui, Sônia Lopes, Sérgio Russo, fala só CD4. Então aí vai variar de livro para livro, certo? Nomenclatura para nomenclatura. A infecção pelo HIV, nós temos proteína do envelope viral se liga às proteínas do CD4. Aí vai o núcleo capsídeo ligado às proteínas e penetra para o citoplasma. Capsídeo degradados, e as moléculas de RNA e enzimas são liberadas dentro da célula. A transcriptase reversa tem início. Então você tem o RNA transcrito em DNA, chamado